Muitas pessoas têm dado um testemunho de como Satanás vem para roubar, para matar e destruir. Como ele atua nas vidas, nas famílias, como ele entra de maneira sorrateira e as pessoas, sem perceberem, são atacadas por ele e muitas vezes ele acaba destruindo tudo, né? Relacionamentos, famílias, muitas vezes ele atua até mesmo na vida profissional das pessoas, dividindo. Gente, até a igreja muitas vezes enfrenta problemas com o diabo. Mas será que existem algumas maneiras de nós identificarmos as suas ferramentas, as suas estratégias? Sim, meus queridos, esse é o tema do vídeo de hoje. O vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre 5 ferramentas do diabo. Ferramentas que ele usa o tempo inteiro para destruir não só o indivíduo, mas a família, e se possível ele gostaria de destruir o reino de Deus. Ele não vai destruir porque a Bíblia já promete, Jesus falou, né, que tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas quando a gente conhece as ferramentas que ele usa, a gente pode resisti-lo e vencê-lo em nome de Jesus, tá bom? Então, querido, fica aqui até o fim porque eu vou falar de coisas muito práticas e vai ser muito interessante isso que você vai ouvir e, obviamente, eu vou estar te dando ferramentas para vencer o diabo quando você conhecer quais são as estratégias dele e as suas ferramentas, tá bom? A primeira ferramenta é a mentira. Deus é verdadeiro, Deus fala a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Obviamente, o diabo, ele é anti-Deus, então ele é o pai da mentira. Lá em João 8,44 diz assim, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Todo mundo sabe, né? O ditado fala que a mentira tem perna curta. Mas o diabo usa da mentira para enganar as pessoas, para levar as pessoas para longe de Deus, né? Para abrir brechas, prometendo coisas que ele jamais vai cumprir. Mas ele usa da mentira e muitas vezes a mentira tem tido efeito. Como nós combatemos a mentira? Com a verdade. Com a palavra de Deus é verdade. A Bíblia diz, a tua palavra é a verdade. Amém? Primeira ferramenta dele que ele usa o tempo inteiro é a mentira. E Jesus falando aos fariseus, ele disse, vocês são do diabo. Por quê? Ele é o pai de vocês. Vocês querem satisfazê-lo. Ele é o pai da mentira e vocês também estão na mentira. Então, como você combate na tua vida a esta ferramenta do diabo? Falando a verdade, vivendo a verdade. Em segundo lugar, uma ferramenta que muita gente desconhece, tá? Porque quando eu falei sobre a mentira, todo mundo sabe que ele é o pai da mentira. Mas você sabia que a ira, ela é uma porta aberta para o diabo? E é uma ferramenta que ele frequentemente usa. Efésios 4,26 diz assim, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, e nem deis lugar ao diabo. Então veja que coisa. O que Efésios está dizendo é que primeiro vem a ira. E quando a ira é pecaminosa, porque há uma ira que não é pecaminosa, que é aquela ira que é contra a injustiça, contra, por exemplo, algo que está sendo feito para com Deus, né? Essa ira é uma indignação que nos leva a lutar por aquilo que é certo, né? Pela justiça. Agora, aquela ira pessoal, aquela raiva, aquela vontade de matar o outro, essa ira é uma ira pecaminosa e Paulo está dizendo, olha, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, ou seja, não deixe que a sua ira passe de um dia para o outro, que ela se perpetue, que ela se alongue. Por quê? E nem deis lugar ao diabo. Ali a palavra topos, no grego, né, de topografia, lugar físico. Quando uma pessoa vive alimentando a ira, a raiva, o ressentimento,
certamente o diabo vai entrar naquela vida e vai tomar aquele lugar, tomar aquela área do cérebro da pessoa e vai aprisioná-la, né? Raiz de amargura também é um tipo de ira, é uma ira contida, né? Existe aquela ira que explode, né? Que incendeia a pessoa, mas tem aquela ira contida que é uma raiz de amargura. O diabo se aloja lá, os seus demônios, não é isso? Então é a segunda ferramenta que ele usa frequentemente. A terceira ferramenta, que é parecida com a mentira, mas não é exatamente a mentira, porque a mentira já é a consumação, né, vamos dizer assim, da afronta para com a verdade. O engano, que é essa terceira ferramenta, gente, é algo um pouco mais sutil, entendeu? O engano parece a verdade, mas não é, entendeu? Como o diabo fez com Adão e Eva lá no Éden. Ah, Deus falou que no dia que vocês comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer. Não, não é bem assim. Muito pelo contrário, Deus está falando, na verdade, querendo impedir que vocês sejam conhecedores do bem e do mal e sejam como Ele, se tornem deuses. Vocês percebem, gente? Então, na verdade, o engano, ele tem uma mentira, mas ele vem camuflado, né? Não é tão clara, é uma coisa muito mais sutil, e ele usa frequentemente isso. Lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, a Bíblia diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. O engano sempre tem o objetivo de te afastar de Deus. Apostasia é uma palavra grega que significa divórcio, que significa ruptura, separação. O engano vai entrando no coração da pessoa devagarzinho, devagarzinho, e se ela não se levantar contra isso, não usar a palavra, não se expuser à palavra, né? Ela vai ser enganada e pode ser levada a uma ruptura com Deus, porque este é o objetivo dele. Então, o engano é uma ferramenta para te esfriar, para te afastar. Ele vem com uma sutileza, vem com uma lógica bonita, mas no fundo que ele quer te afastar de Deus, tá? Em quarto lugar, gente, a divisão. Esta também é uma ferramenta que ele usa frequentemente nas famílias, entre amigos, na igreja, na sociedade. E lá Mateus capítulo 12, versículo 25, Jesus diz assim: Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si não subsistirá. Ou seja, um exército poderoso que não pode ser vencido no embate contra um outro exército, se o inimigo puder colocar divisão dentro do próprio exército, ele consegue vencer esse exército. E Jesus deixa claro, né? Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Ou seja, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá, vai cair. Uma família dividida vai perder para o diabo. Um relacionamento entre amigos que permite que entre divisão no coração, suspeita, inveja, ressentimento, ele entra como uma cunha e vem para destruir aqueles relacionamentos. Igrejas se dividem. O reino de Deus pode ser dividido se as pessoas não entenderem que esta é uma ferramenta poderosa do diabo. Então, querido, cuidado, toma cuidado quando você começa a sentir sentimentos que não são virtuosos, que não vêm de Deus, não é isso? Busque a Deus, confesse o seu pecado, lute contra a divisão. Pastor, mas como que a gente luta com a divisão? Orando por unidade. Tá? Nós podemos até ter opiniões diferentes, mas precisamos ter o coração unido. Tá? Eu costumo dizer que até quando pessoas que estão divididas no coração, até quando concordam em alguma coisa, acabam discordando. Mas pessoas que estão em unidade, até quando têm opiniões diferentes, permanecem juntas. Então, cuidado, não deixe o inimigo entrar na sua vida em nada que diga respeito a você com divisão, porque o fim da divisão é aquilo que você está lutando, você perder, porque o diabo usa essa ferramenta para dividir, e uma vez dividido, o reino não subsistirá, diz o próprio Senhor Jesus. E a última
ferramenta que eu vou apresentar para vocês aqui é a fofoca. Lá em Tiago capítulo 3, versículo 6, a Bíblia diz assim: ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Olha, o apóstolo Tiago está dizendo que quem incendeia a língua, quem inflama a língua para que ela ponha fogo no resto, é o próprio inferno, ou seja, é o diabo. A proveniência da fofoca é o inferno. Então, querido, cuidado, não fique você compartilhando as suas mágoas que você tem contra alguém, contra um amigo, contra seu marido, contra sua mulher, contra seus filhos, contra o seu pastor. Fale direto com ele, porque a Bíblia diz: se o teu irmão pecar contra ti, vá até ele, entre ti e ele só. E aí, se ele se arrepender, você ganhou o seu irmão. Agora, quando você sai dali e compartilha com o terceiro, você contamina o terceiro. Ou às vezes o diabo usa um terceiro para vir contaminar o relacionamento que você tem de aliança com alguém muito precioso para você. Então, cuidado, essa é uma estratégia que ele usa direto e reto. E os crentes, mesmo sabendo, muitas vezes, eles permitem que o diabo continue usando essa ferramenta. Como combater a fofoca? Não leve adiante, isto é obra da carne. Divisões, facções, a Bíblia diz que são obras da carne, e a língua pode ser instrumento de louvor e adoração, a mesma língua que adora o Senhor, e quando você adora o Senhor, isso provém do Espírito de Deus que habita em você, é a mesma língua que pode ser inflamada pelo inferno. Então, meus queridos, estas ferramentas ele tem usado com frequência e continua usando porque tem dado muito certo. Mas quando nós nos arrependemos e combatemos com a verdade, com o arrependimento, Deus nos dá uma vitória e restitui tudo aquilo que ele nos roubou. Amém? Olha, eu quero pedir para você que você compartilhe esse vídeo.